Bom dia, esse é o pastor Moisés Damásio, esse é seu devocional de cada manhã, Café com o Pastor, hoje falando sobre 7 homens tolos na Bíblia. Tolo é uma definição para qualquer um que age com maneira impensada, precipitada, infundada, boba. O significado de tolo designa um indivíduo que diz ou faz tolice. Um indivíduo tolo pode ser aquele que age de forma idiota, de maneira simplória e tonta. Agir com tolice com as coisas de Deus pode resultar em sérias consequências. Então aqui, todo cuidado é pouco. A maioria das vezes, o comportamento insensato foi a pedra de tropeço de muitos na Bíblia. Jeremias 17, 5a diz: assim diz o Senhor, tolo, isto é, maldito, o homem que confia no homem. Outro exemplo, Provérbios 13, 16. Mas o tolo expõe, ele não consegue esconder a sua tolice, a sua insensatez. Ele expõe fácil a sua loucura. Em primeiro lugar, irmãos, o homem tolo é aquele que diz que não a Deus. O salmista diz no capítulo 14, versículo 1, disse o nécio, disse o tolo no seu coração, não há Deus. A Bíblia acrescenta mais sobre esses homens tolos, dizendo lá em Romanos 1, 21, porquanto eles, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. 2. O homem tolo não crê na pregação da Bíblia. Ele, na verdade, ouve, faz pouco caso, acaba sempre rejeitando, recusando o Evangelho. Jesus, em Lucas 24, 25, falando sobre esse tipo de pessoa, disse: ó nécios e tardos, lentos, demorados de coração, para crer em tudo que os profetas já escreveram ou já disseram. Paulo denuncia esse mesmo tipo de doidice em 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, disse Paulo. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 3. O homem tolo zomba do pecado. Provérbios 14, 9. Os insensatos, palermas, zombam, escarnecem, brincam, debocham, fazem pouco caso do pecado. Mas os retos, os justos, os que buscam a verdade, neles Deus mostra toda a sua benevolência, toda a sua graça. Um tolo, irmãos, sempre zombará a respeito do pecado. Um tolo, ele sempre culpará os outros por seus pecados. Sabe por quê? Porque ele não tem o temor de Deus. Ele não tem vergonha. Ele não tem renúncia ou qualquer respeito ou gratidão a Deus. O pecado para o tolo não é uma questão séria, mas o homem justo fugirá, tremerá diante do pecado, se esquivará do pecado, se entristecerá a respeito do pecado. Deus mostrará a um homem assim todo o seu favor e também toda a sua graça, suas grandiosas bênçãos. 4º lugar, o homem tolo edifica a sua casa sobre areia frouxa e movediça. Está lá em Mateus 7, 26. Jesus disse que o sábio edificou a sua casa sobre a rocha, mas aquele que ouve essas minhas palavras, disse Jesus, e não as cumpre, compará-lo-ei ao contrário a um homem insensato, um homem tolo, que edificou a sua casa sobre uma duna de areia. No instante vieram os ventos, subiram as águas, e os ventos sopraram forte contra ela, e ela caiu, e acrescentou Jesus, e foi grande a sua queda. Pense nisso. Vê as coisas aí ao seu redor se já não estão ruindo. 5º, o homem tolo não redime, não usa para o bem o seu próprio tempo. Ele joga fora. Ele joga fora as chances, as oportunidades. Leia comigo Efésios 5, 15 e 16. Vamos então ouvir o conselho do apóstolo Paulo. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Seja sábio. Ninguém sabe se terá uma outra chance. O melhor a fazer é agarrar com as 2 mãos e abraçar o Evangelho já.
Amanhã pode ser muito tarde. Deixa eu te dizer uma coisa para ti. Existe bem mais pessoas que no passado tiveram a chance de ouvir muitas vezes o Evangelho e não se converteram e hoje estão perdidas no mundo do que aqueles que hoje fielmente seguem a Deus. Bom, Jesus disse que muitos procurarão entrar e não poderão. Vou ler o versículo para ti. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está lá em Lucas 13, 24. Sexto, o homem tolo é aquele que passa a vida tentando acumular tesouros para si mesmo, riquezas que ele mesmo depois nunca gastará, nem levará depois da sua morte. Servirão de absolutamente nada. Lucas 12, 20 diz, mas Deus disse a esse homem rico, que tinha se esquecido de Deus, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para quem será? Jesus nos advertiu dizendo, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Está lá em Mateus 6, 21. Pense nisso. Em último lugar, o homem tolo está sempre fora da proteção, da sombra, da potente mão de Deus. Leia 2 Samuel 22, 3. Leia também Números 35. Ele vive fugindo, vive se escondendo de Deus. Ele é um fugitivo e assim está cada vez mais perdido, mais longe de qualquer abrigo. Assim ele se torna uma presa fácil do diabo. No Salmo 91:1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quero orar por ti, precioso Deus. Abençoe cada um, Senhor, que se deu, ó Pai, do seu tempo para poder estar ouvindo este pequeno devocional. Abençoe sua família, seu lar. Abençoe todas as pessoas que Ele vai mandar esse devocional. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, passe adiante e eu te vejo no próximo Café com o Pastor.